Bom, vamos lá então. Vamos começar nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre tudo posso nele. Vamos ler o texto então de Filipenses 4, Filipenses 4, de 4 a 13. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Baixei o volume. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, esse é o texto que nós escolhemos para falar, para conversarmos sobre ele hoje. É um texto que tem um tudo posso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que é um versículo muito conhecido de muitos irmãos. Muitas pessoas conhecem esse versículo, citam ele, até fora de contexto, para justificar várias coisas. E hoje nós vamos falar a respeito desse texto todo que nós lemos a respeito de Filipenses. Em primeiro lugar, como contexto histórico a respeito de Filipenses, os irmãos estão enxergando uma... Tá dando para enxergar uma linha amarela aí ou é só aqui no meu computador? Hã? Tem uma linha aí? Por que será? Tem. Não sei por quê. Bom, enfim, vai ficar assim com a linhazinha amarela linda agora. Como contexto histórico, nós podemos dizer desse texto aqui a respeito que nós estamos lendo, de Filipenses, é que Paulo estava preso, provavelmente estava preso em Roma, provavelmente é nesse período que ele estava preso ali, em que é citado em Atos 28, de 16 a 31, por volta do ano 63 depois de Cristo. É nesse contexto que Paulo escreve que todas as coisas, tudo ele pode naquele que fortalece. Outro contexto importante a respeito do entendimento desse texto é que Filipenses, a igreja de Filipos, né, os filipenses, eles eram pessoas que sempre ajudaram Paulo. Era uma igreja que sempre ajudou Paulo em sua missão. Ele reconhece isso nesse texto que nós lemos, no versículo 10. No versículo 10, Paulo reconhece que os filipenses sempre ajudaram ele no ministério. Seja em orações, seja mandando pessoas para assistir a Paulo, para ajudar Paulo, para acompanhar Paulo, e seja também em ofertas. Os filipenses também ajudavam dessa maneira. Então, assim, a gente tem que entender que essa carta de Paulo aos filipenses não é uma carta de reclamação. Paulo não está reclamando. Pode parecer que, por conta das outras coisas que nós vamos dizer, é que Paulo está fazendo queixas a respeito da vida dele, está se queixando a respeito de algumas coisas,
mas não é verdade. É uma carta muito pessoal, uma carta muito próxima aos aqueles que estão ouvindo, aos ouvintes da carta. E é uma carta assim que Paulo alimenta essa alegria que ele tinha em ter essa convivência com os filipenses. Ele podia conviver com ele tinha uma proximidade muito grande com os filipenses. É uma carta muito íntima. Você percebe em alguns textos, talvez Timóteo, talvez a carta de Paulo aos Timóteos seja uma carta tão íntima quanto a carta de Filipenses. Ele fala na primeira pessoa e parece saber particularidades a respeito do que acontecia lá na igreja de Filipenses. E ele é muito direto, fala de sentimentos, ele abre o coração para a igreja diversas vezes nessa carta. Então, este é o contexto dessa carta de Filipenses, no contexto de que este texto foi escrito. Aí nós temos aí o que eu chamo de chave de leitura, né, para entender este texto todo que nós lemos. E para entender esse texto, eu queria propor para os irmãos para lermos o texto todo a partir do tudo posso naquele que me fortalece. Me parece que é o versículo que arremata uma série de pensamentos que Paulo vinha tendo na carta. Paulo vinha enumerando uma série de entendimentos, uma série de pensamentos a respeito do que ele pensava para a igreja, do que ele pensava para o cristianismo. E ele arremata isso tudo neste versículo que é muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a partir deste versículo, a partir de tudo posso naquele que me fortalece, eu chamo de chave de leitura porque é através disso que nós vamos ler os demais versículos que nós lemos aqui. Nós vamos interpretar os demais versículos que nós lemos a partir deste texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Qual o significado disso? O que ele queria dizer com isso? O que queria dizer? O pastor Douglas gosta muito dessas pegadinhas aqui. Ó. Vocês lembram daquele remédio, na verdade, aquele shampoo, Denorex? E, antigamente, o pessoal mais novo não vai lembrar, mas a gente tinha uma propaganda na televisão, isso na década de 90, começo da década de 90, que falava Denorex, era um shampoo anti-caspa, e ele falava que Denorex parece remédio, mas não é. Parece, mas não é. E aí ficou conhecida essa frase, né? Talvez o primeiro meme da nossa época antiga aí, ficou conhecido como você é Denorex, parece, mas não é. Parece, mas não é, por conta da propaganda do Denorex. Esse texto que nós lemos, ele parece falar de uma maneira, mas ele não fala. Parece ser, mas a gente precisa ter cuidado para interpretá-lo, o tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem uma interpretação desse texto que eu chamo de interpretação triunfalista. Por que triunfalista? Porque é uma interpretação ligada muito ao modo de ler a Bíblia da teologia da prosperidade. Eu posso todas as coisas, eu posso conquistar tudo, eu posso ter um carro importado, eu posso ter uma casa grande, eu posso ter um emprego muito bom, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso ter muitos bens, né? Porque eu me fortaleço no Senhor. Parece que o texto está dizendo isso. Parece que é isso que o texto quer dizer. Que ele pode todas as coisas em Jesus que o fortalece, em Deus que o fortalece. Mas não é isso. Como disse aqui a respeito do shampoo Denorex, parece que o texto está dizendo isso. Mas o texto não está dizendo isso. E é isso que nós vamos ver isso hoje. A gente precisa entender esse versículo 13, desculpa, a partir do versículo 11 e 12, o que Paulo está falando ali nos versículos 11 e 12 do texto. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente ler de novo. O texto 11 e 12 diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância
como de passar necessidade. Então o texto parece estar falando de prosperidade, de triunfo, mas ele não está dizendo isso. Paulo está dizendo que ele pode passar por momentos de dificuldade e pode passar por momentos de menos dificuldade. E essas duas coisas, poder passar por dificuldade e poder passar por momentos de não dificuldade, ele só pode isso em Cristo que o fortalece, no Senhor que o fortalece. Então, o que Paulo está querendo propor é, nós podemos passar por momentos bons, mas nós podemos também passar por momentos ruins, porque nós temos a confiança em Deus, que nos fortalece. Não é, então, uma interpretação triunfalista de que nós podemos ter todas as coisas, mas é uma interpretação que Paulo está dizendo que ele pode ter as coisas, como ele não pode não ter as coisas, mas isso tudo é secundário, porque ele tem a Cristo que o fortalece. Mas Paulo também, nesse mesmo texto, ele propõe algumas coisas que nós podemos ter, que nós podemos fazer, nós podemos ser, nós podemos ser. E nós vamos ver essas coisas que Paulo propõe através desse texto aqui. A primeira coisa que Paulo diz, com base nessa condição dele, é que nós podemos nos alegrar no Senhor. E aí, podemos achar isso no versículo 4. O versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ou na nossa tradução ARA, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo assim, ó, no Senhor nós podemos nos alegrar. Nós temos a liberdade de nos alegrar no Senhor. Não é aquela alegria, a alegria que Paulo está dizendo aqui, até por conta de todo o contexto que ele está explicando no texto, não é aquela alegria ausente de dificuldade. Não é isso. A alegria, a felicidade, ela não é ausência de dificuldade. Alegria, felicidade, não quer dizer que nós não vamos ter momentos ruins. Ter momentos ruins faz parte da vida de todos nós, de todas as pessoas, de todos os cristãos. O fato é que nós não vamos nos fixar nas coisas ruins, nós não vamos manter os nossos olhos, o nosso coração prostrado diante das coisas ruins, das dificuldades, das adversidades. Mas a despeito das dificuldades, como Paulo diz ali no versículo 11 e 12, ele pode se alegrar no Senhor. E nós podemos nos alegrar no Senhor também. Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Se nós tivermos a nossa força no Senhor, nós podemos nos alegrar dele, independente das circunstâncias que estamos vivendo. O momento agora que estamos vivendo é um momento mais grave. A gente está passando por dificuldades. Alguns irmãos, a gente ouve dizer que estão passando por mais dificuldades, mas todos nós carregamos o peso de sermos quem somos. Às vezes a gente olha para a vida de alguma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa vive muito bem, não tem problema nenhum. Ela não tem dificuldades, ela tem muitas coisas boas na vida dela. Mas todos nós, individualmente, sabemos o peso de sermos cada um de nós. Cada um de nós sabe das dificuldades que enfrentamos. Às vezes a gente transparece ou leva um modo de vida que demonstra que nós não passamos por dificuldades, mas eu tenho certeza que todos nós as temos. Porque foi isso que Deus deixou quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, pois ele tinha vencido o mundo. Nós não estamos privados da dificuldade. Nós não estamos privados da tristeza momentânea. Mas nós podemos nos alegrar, a despeito de tudo isso, podemos nos alegrar no Senhor. É o que Paulo diz no versículo 4. Nós podemos nos alegrar, se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem. Segunda coisa que Paulo está ensinando aqui, nesse texto, é que nós podemos nos achar guardados na paz de Deus. E aí nós vemos isso lá nos versículos 6 e 7. Nós podemos nos achar guardados na paz de Deus. O versículo 6 e 7 diz assim:
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, de tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós podemos nos achar guardados na paz de Deus, é o que Paulo está dizendo. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos descansar nos braços do Pai. Nós podemos descansar na paz dele. Mais um texto que eu falo sobre ansiedade, mas é algo que eu acho que muitas pessoas também sofrem, como eu, de ansiedade. Esse texto está dizendo exatamente isso, para nós não andarmos ansiosos, no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas levem as suas orações ao Senhor. Todos nós temos sido atrapalhados por essa ansiedade. Talvez da forma que você se encontra, talvez você não está podendo trabalhar como deve, e por isso não está podendo ganhar o tanto que você ganhava. Talvez a falta de liberdade para sair a hora que bem quisesse na rua também tem te incomodado, porque a gente gosta de sair, eu mesmo gosto muito de sair, eu gosto de pescar, os irmãos sabem, eu não estou podendo ir, e assim, isso talvez tenha te atrapalhado, talvez tenha te gerado ansiedade, você não pode fazer o seu hobby, talvez você não possa visitar as pessoas que você gosta, talvez você não tenha visto tanto quanto você gostaria, as pessoas que você gosta, que você ama, e isso talvez também tenha te atrapalhado, tenha gerado ansiedade no seu coração. No momento que nós estamos passando, na verdade, nenhum de nós tem a solução do que fazer. Nós não sabemos como agir. Todos nós, porque é muito, muito novo isso tudo para nós. É muito, muito recente. Nós nunca tivemos passando por isso ao longo de toda a nossa história. Talvez a última vez que passamos por isso na Segunda Guerra Mundial, que o mundo todo foi impactado pelo mesmo evento. Ou talvez ainda quando caíram as Torres Gêmeas em Nova York, que também o mundo todo foi impactado e todo mundo ficou com medo do que ia acontecer, mas aquilo passou muito mais rápido do que essa pandemia tem demorado agora. E tudo isso tem gerado ansiedade nas pessoas e elas têm dificuldade de pensar no que fazer. E eu quero dizer para os irmãos que ok ter dúvidas, ok ter medo, ok ter ansiedade nesse momento, porque de fato não passamos por isso. Não sabemos o que será. Não sabemos quanto durará, se mais uma semana, se 2, se 3, se um mês, se 2 meses, não sabemos. Que o Senhor nos abençoe para que isso passe logo, mas nós não sabemos como será. E se isso tem gerado ansiedade no seu coração, como gera no meu, de fato, eu quero dizer para os irmãos que Paulo está nos aconselhando que nós podemos nos achar guardados na paz de Deus. Para isso nós precisamos levar as nossas súplicas ao Senhor, descansando nele. Esse momento é um momento da nossa vida, a gente precisa se aproximar mais de Deus, a gente precisa falar com ele mais vezes. Nós precisamos se achegar mais a ele. Precisamos buscá-lo em súplica e em orações, clamando a misericórdia de Deus, para que ele possa agir na nossa história, para que ele possa nos livrar desse mal e para que ele possa também nos permitir se aconchegar na paz dele. Como braços de um pai, que nós possamos pedir para que Deus nos tome nos seus braços e nos abrace, nos dando paz. É difícil sabermos muitas vezes que fazer de ato prático sem ser a parte espiritual, quero dizer. É difícil. Mas eu entendo que nós podemos, como cristãos, devemos, na verdade, como cristãos, nos aproximar mais e mais do Senhor. Nos aproximar mais e mais desta paz que é dele. Nos aproximar mais e mais daquilo que ele pode proporcionar para as nossas vidas. A terceira coisa que Paulo está nos dizendo que podemos é que nós podemos ter uma nova forma de pensar. Nós podemos ter uma nova forma de pensar. Isso nós achamos
lá nos versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Filipenses. Vou ler para os irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo está nos convidando para ter uma nova forma de pensar. Ele está dizendo que nós não devemos pensar nas dificuldades, não devemos pensar nas coisas ruins que estão acontecendo, não podemos manter os nossos pensamentos fixos em coisas ruins, mas nós devemos mudar o nosso pensamento para aquilo tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude existe, se algum louvor há, seja isso o nosso pensamento. São essas coisas que tem que ser o nosso pensamento. Nós devemos manter o nosso pensamento firme neste novo modo de pensar. Não pensar nas coisas ruins apenas, mas pensar naquilo que vem de Deus, naquilo que é dele, naquilo que ele preparou para nós. Paulo nos convida a mudar o foco do nosso pensamento, mudar de janela, olhar para outras coisas, não manter o nosso foco, o nosso olhar fixo nos problemas que estamos vivendo, mas olharmos para as coisas boas, para as coisas de bem, para as coisas que vêm do Senhor, para as coisas que são do alto, que são dele. Eu trouxe aqui uma figura que até aprendi ao longo dessa minha vida, casado com a minha esposa, a respeito da tríade cognitiva. Pastor Celso, Pastor Douglas, Letícia, que estão assistindo a aula aí, vão poder se lembrar a respeito disso das aulas de psicologia. E a Ana me ensinou já há bastante tempo que nós temos pensamentos, comportamentos e sentimentos. E um influenciando o outro. O pensamento influencia o comportamento, que por sua vez influencia o sentimento, que por sua vez influencia o pensamento, e assim sucessivamente, todos eles influenciando uns aos outros. O que Paulo está propondo é para que nós possamos mudar os nossos pensamentos, porque segundo este pensamento aqui da tríade cognitiva, quando nós mudamos o nosso pensamento, nós também mudamos o nosso comportamento e também mudamos o nosso sentimento. Se nós mudarmos a forma de pensar, se nós mudarmos o jeito de vermos as coisas com pensamento racional, nós vamos, aos poucos, mudar o nosso comportamento, nós vamos agir de uma maneira mais saudável e nós também vamos poder sentir-se melhor, sentir sentimentos melhores. Nós vamos mudar o nosso sentimento ruim. Se nós estamos ansiosos, nós vamos poder diminuir essa ansiedade. Se nós estamos depressivos, nós vamos poder diminuir essa depressão. Se nós estamos tristes demais, se nós estamos perturbados com algum problema, nós vamos poder, através do pensamento, através de mudarmos o nosso pensamento, nós vamos poder modificar todo o nosso sentimento, todo o nosso comportamento. Então, só para revisar aí, irmãos, que estamos caminhando para o final da nossa aula, nós, através desse texto, podemos, que tudo podemos naquele que nos fortalece, nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos nos achar guardados na paz de Deus. E nós podemos ter uma nova forma de pensar. Que esse seja o nosso interesse, que esse seja o nosso intuito, que esse seja o nosso desejo de mudarmos isso e nos alegrarmos no Senhor e descansarmos na paz dele e termos uma nova forma de pensar, para podermos encarar esses momentos tão dificultosos que estamos passando. Para que nós podemos dizer, tudo posso nele. Para que nós possamos falar para nós mesmos que tudo nós podemos
nele. Amém? Antes de encerrarmos totalmente, eu queria passar um vídeo para os irmãos. Deixa eu ver se eu dou conta aqui antes de terminar a aula. Eu queria passar uma música para os irmãos. Não sei se eu vou dar conta de passar, que está acabando a aula, não estou conseguindo. Eu queria que os irmãos escutassem essa música e refletissem a respeito. Só para a gente encerrar a aula com essa música. De carregar e não ter que andar ansioso de nada, de nada. Abençoado levar em graça e suplici coração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará. Em Cristo Jesus, como é bom poder aos pés da cruz depositar. Este meu quarto desaliado de carregar e não ter que andar ansioso de nada, sem nada. Sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará. Em Cristo Jesus, como é bom poder